E olha lá, senhores, quem finalmente conseguiu resolver a questão da iluminação sou eu mesmo. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Ferraz, Felipe com dois L's. Eu sou criador do método Ecoar e hoje a minha mensagem ela é muito importante, para mim principalmente, mas para te encorajar a tomar a sua iniciativa para o seu projeto pessoal, para aquilo que você tanto sonha, para um... Às vezes não precisa ser nem um projeto grande, cara. Se tem vontade, tem desejo de fazer alguma coisa, por mais pequena que ela seja, faça, certo? Hoje aconteceu uma coisa totalmente desagradável comigo e eu quero expor o que aconteceu de uma forma leve, até porque eu acredito muito dentro do método Ecoar que as coisas elas podem ser resolvidas de uma forma mais pacífica possível, certo? Como assim? Eu vou explicar o que rolou e eu quero que você tire o máximo de insight possível disso, porque vai ser muito importante, muito interessante para você. Já faz um tempo que eu tô procrastinando a criação de um conteúdo com mais qualidade aqui para o meu canal, tanto numa questão de roteiro, tanto numa questão de fato lançar logo o método Ecoar, o e-book no caso, que é o MVP, que é onde eu vou testar e tudo mais. Grande parte dessa procrastinação vem de uma insegurança, vem de um lugar onde eu penso, poxa cara, será que tá bom? Será que eu preciso lapidar mais? E será que eu preciso mudar alguma coisa? Todas essas dúvidas me fizeram travar até agora. E é por esse motivo também que eu acabei cedendo para essa insegurança e fui trabalhar com uma pessoa que eu considerava, mano, ser meu parceiro, ser um irmão, assim. Por mais que eu tive umas desavenças com essa pessoa no passado, numa questão de caráter, numa questão de, de disciplina, assim, sabe? De valores que não são compatíveis com os meus, eu voltei e decidi considerar essa pessoa. Eu falei, cara, vou dar uma chance para ela. Porque por mais que ela tenha algumas coisas que eu não concordo, por mais que ele faça algumas coisas que eu não concordo, cara, ninguém é perfeito, eu não vou simplesmente fechar essa porta, até porque também é uma boa oportunidade para mim fazer dinheiro. Mas vamos lá. O primeiro ponto, cara, que eu acho muito importante você analisar na sua vida é você se escutar. Porque quando eu aceitei as condições dele para trabalhar e para ganhar um dinheiro, eu estava muito mais preocupado com a falta do dinheiro do que com aceitar uma parceria pela amizade. Porque essa pessoa mostrou mais de uma vez quem ela é de verdade. Ela mostrou mais de uma vez para mim o caráter falho que ele tem. Numa questão, cara, que eu não posso entrar em tantos detalhes assim para não interferir no relacionamento familiar, no relacionamento com família, enfim. E é desnecessário também, cara. Eu quero trazer só os pontos que de fato vão acrescentar valor para você e que eu possa te ensinar de alguma maneira algo aqui nesse vídeo, certo? Então, o primeiro ponto e o mais importante: o meu medo da escassez, da falta do dinheiro, fez com que eu criasse essa ideia, essa história dentro da minha cabeça de que a amizade dessa pessoa era grande o suficiente para eu aceitar algumas coisas. Outro ponto muito importante foi que eu falei o seguinte para mim mesmo: eu preciso de dinheiro, eu preciso resolver a minha questão financeira, então eu também vou aceitar isso para poder resolver a minha questão financeira. O único problema aqui em relação às finanças é que, cara, se eu tivesse talvez dedicado um pouco mais ao método Ecoar, se eu tivesse deixado de procrastinar tanto assim, se eu tivesse feito algumas coisas para o profissional, a agência, tráfego pago, coisas que eu já tenho habilidade, que eu sei fazer, que eu sei mexer, eu poderia estar fazendo muito mais dinheiro do que nessa condição. Mas o medo e a escassez fez com que eu travasse e fosse buscar segurança, tá? Um outro ponto também que me vem agora, que eu coloquei para fora, que eu me escutei, foi questão familiar. O julgamento da família, das pessoas falam, pô, o Felipe não trabalha, o Felipe... Porque para eles, para eles,
essas minhas tentativas de empreender, de me virar, de fazer algo que soe, que ecoe comigo, não faz sentido para eles, certo? Mas eu percebo que toda essa minha busca de empreendedorismo, de negócio, de aprender sobre marketing digital, de arriscar, de fazer tráfego pago de agência, não sei o que, chegou até o Método Ecoar, que é o que de fato ressoa e ecoa comigo. É o que de fato transborda meu coração, cara, porque é o meu sonho viver de uma forma mais terapêutica a vida. Viver a vida de uma forma leve. Eu não me conecto com correria, com loucura, com caos. Eu quero buscar uma vida, mano, de paz. Eu acredito que as pessoas possam ser assim. Possam ter uma vida mais amorosa, menos estressante, com menos ansiedade, sabe? Não, não ficar fugindo no álcool, no cigarro. São coisas que não ecoam mais comigo e que eu quero buscar viver disso. Então todas as minhas experiências me levaram até o Ecoar, até o Método Ecoar. E talvez as pessoas não entendam. Hoje eu tenho certeza absoluta que é isso que eu quero fazer para minha vida e para ganhar dinheiro, para construir o Instituto Ecoar, para construir a Ecovila, certo? Então, o fato da família olhar e achar que, poxa, o Felipe, sei lá o que eles pensam e também dane-se o que pensam, mas é um julgamento meu, tá? Muito importante. Talvez eles nem pensem isso. É um julgamento que eu tenho sobre a possível visão deles, mano, porque tudo é sobre mim e não sobre o outro. O que aconteceu com essa pessoa em relação à história, né, que eu tô contando é culpa minha. Porque eu permiti que tudo isso acontecesse, certo? Sempre vai voltar para mim. Então, nesse conjunto, agora vamos só voltar aqui pro eixo, né? Esse conjunto de coisas, eu fui camuflando. Com o quê? Fui camuflando com uma possível amizade, fui camuflando com a necessidade do dinheiro por causa da minha cirurgia e tudo mais, fui camuflando com, poxa, meu pai vai gostar. Eu percebi isso depois, mano, porque na hora, por exemplo, quando eu fui meio que promovido, falei pro meu pai, falei, pô, eu não ganhei aumento nem nada, mas eu tô num cargo melhor. Eu acabei de entrar e já tô num cargo melhor. Eu fui já direto contar pra ele, por quê? Aprovação, buscando que meu pai me aceite, que meu pai olhe pra mim como tipo, pô, meu filhão, pô, que massa. Isso ainda estava dentro de mim. Isso ainda estava me corroendo. Só que isso também, mano, não faz mais parte de mim. Isso não ecoa mais comigo, cara. Por quê? Porque eu entendi que a única pessoa que precisa me aceitar sou eu mesmo. A autoaceitação, ela é muito mais importante. É o amor próprio, mano. Sabe? Eu ter uma identidade que eu não dependo de aprovação. É uma autoaprovação. Eu me aprovo, certo? O método, ele fala muito disso. E isso tá ecoando na minha cabeça, cara. Por quê? Eu tô finalizando o e-book, eu vou falar sobre ele hoje pro Ribeiro, pro Rafa, pra Mari e pra você que tá me assistindo e que ficou interessado, tá? Tudo isso que eu tô falando faz parte do método Ecoar. Por isso que eu uso as palavras, o ecoar, o escutar. Você vai ver outras palavras surgindo aqui que fazem parte. Eu ensino o método Ecoar de graça, tá? Mas o e-book vai ser algo completamente diferente, principalmente nessa pré-venda que eu vou lançar hoje. Mas, só para não perder aqui a linha de raciocínio, quando eu estava analisando ali o e-book e lendo de novo e terminando de lapidar algumas coisas, eu falei, caramba, brother, eu não tô vivendo esse primeiro ponto, que é do auto-pertencimento, que é do auto-reconhecimento, que é da autoconfiança, que é do amor próprio. Eu não tô nesse lugar, mano. O medo e a escassez me colocou nesse lugar. Por isso que eu falo que o método, pra mim, mano, ele é muito poderoso, porque eu tô usando em mim e tá funcionando. A explosão que teve hoje, que é onde eu vou chegar, ela foi necessária, mano. Foi um Big Bang na minha vida. Foi um Big Bang.
uma virada de chave muito importante. Então o primeiro ponto mais importante é isso, tá? É você se escutar, entender o que de fato está rolando. Porque muitas vezes você acaba criando mentiras que te confortam e que te colocam numa zona de segurança, numa zona de conforto. Quando você aprende a escutar e entender o que precisa ser feito, de fato, de acordo com o que você está sentindo, de acordo com o que você está pensando, não de acordo com o automático. Porque muitas vezes a fala, é amigo, é parceiro, é brother, não sei o quê, é automático. Por quê? Porque estava no inconsciente esse meu medo, essa minha insegurança. Por mais até que eu já sabia, já tinha falado aqui, continuei ali nesse erro. Então, quando tu se escuta e consegue, né, encaixar direito as coisas, você percebe que precisa seguir um novo caminho. E eu já estava nesse lugar. Mano, eu preciso seguir um novo caminho. Fiz alguns vídeos, inclusive, falando sobre isso. Falando sobre o fato de que, cara, não dá mais. Eu saí lá do trampo, eu avisei que eu saí do trampo. Porém, eu continuei, cara. Eu continuei. Mesmo sabendo que essa pessoa já tinha feito umas mancadas ali atrás. E eu continuei, cara. Acreditei na minha mentira. Mano, percebe que o errado de tudo sou eu, tá? A pessoa, ela tá no direito dela. Ela tá certa pra ela. Eu não acredito em certo e errado. Existem pontos de vista diferentes. A minha verdade pode não ser a sua verdade e vice-versa. Tudo que eu tô falando aqui pode ser que não sirva pra você, mas pode ser que sirva. Eu acho que ele é do jeito que ele é por conta das vivências. Acho não, tenho certeza. As vivências que ele teve, as experiências, a infância, certo? Eu sinto muito pela vida dele. Muito. E eu amo essa pessoa. Se fosse alguns minutos atrás eu ainda estaria puto, mas é sincero. Eu amo e eu perdoo. Mas eu não posso continuar nesse lugar. Tem muitos valores e muitos princípios que vão totalmente contra o que eu defendo. E esse é um outro ponto do método, tá? É você ter você ter seus princípios e valores. É você definir o que você toma como verdade para você, mas sempre respeitando a verdade do outro, certo? As atitudes dessa pessoa, elas estão certas para ele. Ele tem os motivos dele. E eu respeito e aceito. Na hora eu tava pé da vida, mas eu fui trabalhando no método Ecoar durante o processo ali. Então, o segundo ponto que eu quero trazer no vídeo de hoje, que constrói a sua identidade, é você ter os seus princípios e valores muito bem alinhados, certo? Escreve quais são os seus princípios e valores. Nessa de amizade, vai dar certo, não vai, eu acabei cedendo alguns momentos. E eu não fiz o que eu precisava fazer por minha culpa, porque eu aceitei ajudar essa pessoa. E aí que foi o meu erro. Ao invés de eu focar no meu, terminar o e-book, deixar tudo alinhado, eu fui ajudar essa pessoa. E aí eu fiquei esses últimos dias nessa correria, além da correria que teve de segunda, que eu fui buscar minha filha e tudo mais. Eu acabei perdendo tempo, deixando de fazer algumas coisas. Hoje eu não corri e por conta do que aconteceu, não tinha como mesmo. E tá tudo bem, faz parte, principalmente pelo motivo. Mas eu acabei deixando de fazer as minhas coisas, mano. Então o terceiro ponto, não deixe de fazer as suas coisas por ninguém, mano. Por ninguém. Certo? A não ser que, algumas coisas que eu já falei e falo no e-book também. Você mora com seus pais? Paciência. Você tem que pagar o preço por isso, certo? Mas eu quero falar de pagar o preço depois. Tu tem um trabalho que você tem que seguir algumas coisas, se você não conseguir sair do trabalho, mano, pelo amor de Deus, não faça a loucura que eu fiz e que eu faço, certo? Porque eu aprendi a me virar assim. Eu aprendi a sobreviver nesse caos. E tá tudo bem, mano. Eu aprendi a viver nisso. Eu estou saindo desse lugar e eu declaro que está encerrada essa temporada de caos na minha vida. O método Quara, ele veio para te auxiliar a encontrar sua identidade, para você criar hábitos saudáveis que ecoem com quem você é e para que você possa criar uma rotina
de acordo também com a sua identidade. Tudo gira em torno da identidade, certo? É flexível, é manipulável. Você pode trabalhar de acordo com quem você é. Então, o método, ele tá vindo justamente para te ajudar com isso e me tirar desse lugar, mano, de caos. Porque eu tenho certeza da prosperidade e eu vou me tornar milionário, mano. Para eu poder criar o meu espaço, o Instituto Ecoar, para eu poder cuidar de pessoas. Vou fazer tratamentos gratuitos para dependentes químicos e pessoas depressivas. E eu vou ajudar as pessoas que queiram trabalhar essa identidade, fazer esse detox, se limpar, fazer esse processo de cura, que é muito importante, mano. E esse sou eu, brother. Eu preciso falar mais disso aqui também, porque esse sou eu. Então, tá encerrado, certo? Se você tem trabalho, se você mora com seus pais, você precisa pagar o preço. É muito importante. Mas, se você tem capacidade, de uma forma que você vai ter segurança e que você vai ficar bem, cara, não deixe ninguém atrapalhar os seus sonhos, atrapalhar os seus desejos, atrapalhar a sua vida. Se coloque em primeiro lugar sempre, beleza? Esse é o outro ponto. E para finalizar, mano, porque eu acho que já tá o suficiente, foram muitos recados e muitos insights muito poderosos, tenho certeza disso porque, mano, minha cabeça tá explodindo. Depois de toda esse movimento que aconteceu, que eu deixei de fazer o meu para ajudar essa pessoa, aconteceu uma situação muito desagradável que envolveu minha filha, né? Porque minha filha estava na casa dessa pessoa e essa pessoa simplesmente falou, cara, não vem para casa hoje, se vira. E eu falei, ok, é minha responsabilidade, é minha filha, ela tá aqui, inclusive, ainda bem que tá com sono de pedra, porque tô falando, tô gravando, eu preciso fazer esse conteúdo, é mais de 1h da manhã, eu vou finalizar algumas coisas para postar ele ainda hoje, porque o meu compromisso com você, mano, é o mais importante para mim. Eu tô melhorando cada vez mais e vou melhorar cada dia mais, tanto em roteiro quanto iluminação e tudo. Cara, isso aqui é o meu projeto principal e eu não vou desistir dele. Você tá comigo? Eu agradeço muito. E me veio um insight poderosíssimo, que é o último insight que eu quero trazer para você. Tu é o único responsável pela tua vida, mano. E autorresponsabilidade é o que traz amadurecimento, mas principalmente é o que molda mais ainda a sua identidade. É óbvio que eu precisei dar um jeito. Trouxe minha filha pra cá, mano, tá tudo bem. Não é um lugar que eu gostaria que ela estivesse, mas é o que eu tenho hoje. Eu não pude correr e tá tudo bem, mano. Eu tô aqui com a minha filha. Eu precisava... tudo isso que aconteceu também, mano, é porque eu precisava desse momento. Talvez eu precisasse mesmo estar mais com ela. Preciso, na verdade, não é talvez, eu preciso estar mais com ela. Eu preciso dar o start aqui no meu projeto, mano, no Método Ecoar. Hoje está lançado o e-book, você já vai entender. Eu preciso assumir essa responsabilidade e viver do meu sonho. Voltar lá no primeiro ponto que eu falei. O medo e a insegurança que eu tenho de criar o conteúdo morreu hoje. Com essa atitude dessa pessoa. Então, mano, eu amo essa pessoa. Eu sou grato demais por ela. Sou grato demais pela vida dela. Espero que essa pessoa fique bem. Que ele encontre uma paz também. Que ele encontre a luz e a cura. Porque foi graças a esse conflito todo que eu decidi de fato renascer e viver a minha melhor versão. O Método Ecoar agora sim faz muito mais sentido, porque foi a grande virada de chave. E é por isso que está aberta a pré-venda do meu e-book. Por que pré-venda? Eu já finalizei ele, eu preciso agora diagramar e colocar ele bonitinho ali no e-bookzinho, no material, no PDF, deixar ele bonitinho. Eu não quero entregar de qualquer forma para você, certo? Só que essa pré-venda, ela vai somente valer nessa próxima semana, tá? Essa oferta ela vai ficar até sexta-feira, tá decidido. Por que até sexta? Amanhã eu tenho um casamento e domingo eu vou para casa
da minha avó. E aí eu vou ter até sexta-feira para finalizar ali o e-book. Vai dar uma semana, certo? Uma semana é o tempo suficiente para você também pedir o seu reembolso, caso eu não honre com o meu compromisso, certo? Eu falei que ia terminar ele até sexta-feira, falhei nesse sentido, mas isso que aconteceu hoje, mano, me abriu o olho de falar, cara, chega, vou lançar. Então eu tenho uma semana ali da pré-venda. Não foi entregue, tu pode pedir o reembolso, eu vou fazer pela QIFI, vou deixar o link aqui na descrição. E a oferta vai ser a seguinte, mano. O e-book eu já tô definido de que ele vai ser R$ 49,90, beleza? Mais completinho ali, vou trazer algumas coisas. Mas esse primeiro, mano, essa pré-venda, eu vou fazer por apenas R$ 29,90, certo? R$ 29,90 não, mano. R$ 19,90, dane-se. Vou fazer por R$ 19,90. E o melhor de tudo, as pessoas que comprarem até sexta-feira, e aí eu vou colocar um limite de 10, porque senão eu não vou dar conta. As 10 primeiras pessoas que comprarem, certo? Eu espero que pelo menos umas 3 comprem. Eu vou fazer o e-book junto com você. A gente vai juntos ler o e-book. A gente vai ter um horário específico durante a semana para a gente sentar, fazer as atividades juntos, resolver as questões juntos e entender o que é um Meta Adequar para cada uma dessas pessoas. Então as 10 primeiras que comprarem vão ter esse meu acompanhamento. Isso não vai acontecer por R$19,90 para mais ninguém, mano. Eu pretendo ter esse acompanhamento, mas vai ser um valor muito mais elevado, certo? Esse acompanhamento seria um papo de, mano, de 497 para mais. Mas dá para começar com 497, porque o livro tem 8 capítulos, certo? E todos os capítulos eles têm alguma atividade. Então a gente vai pegar, sei lá, fazer 8 encontros para trabalhar em cada capítulo. Vai ser maravilhoso. E essas 10 primeiras pessoas vão ser responsáveis pelo Meta Adequar. Eu vou honrar a vida de vocês de alguma forma, talvez colocando ali os agradecimentos. Talvez não, mano. Colocar os agradecimentos no e-book final, na versão 2, certo? As dicas também, vou fazer questão de colocar. Se tiver alguma tarefa nova, alguma atividade nova que eu desenvolver com uma dessas pessoas, vou colocar no e-book também, porque a ideia é fazer esse processo junto com você do e-book e nós vamos lapidar o e-book para eu lançar ele. Essa foi a minha ideia, certo? Esse vai ser a versão beta. E aí a versão original, a 1.0 no caso, não vai ser a 2.0, vai ser a 1.0, a versão final, ela já vai entrar com o preço original de R$ 49,90, vai ter outras coisas ali que eu vou acrescentar, e essas 10 pessoas que me ajudaram, elas vão receber o e-book, certo? E todos os order bumps que eu colocar, todas as ofertas que eu colocar a mais junto com o e-book, essas 10 pessoas elas vão receber sem pagar absolutamente nada. Então, tá de graça e é uma oportunidade que você tem não só de encontrar sua identidade, de testar um método, mas de me ajudar a finalizar ele, certo? Vai ser muito importante para mim e tenho certeza que vai ser importante para você. Então, se faz sentido, se ecoa com você, clica no link aí, me ajuda nessa jornada, vamos juntos construir esse método que, cara, tá transformando minha vida de um jeito que quem tá me acompanhando de fato desde o início sabe a real transformação. Então é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, mano, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com seu amigo, fechou? E é isso. Quero agradecer você que chegou até o final. Tamo junto. E cara, espero não, mano. Já deu certo. Tenho certeza disso. Tamo junto. Beijo.